Existem dois conceitos muito importantes para a imunologia que já comentamos em outras aulas aqui no canal, os famosos antígenos e anticorpos. Mas só ouvimos falar e temos uma ideia do que são. Então hoje nós vamos explicar o que é cada um deles e para que eles servem. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre os antígenos e os anticorpos. Os antígenos, basicamente, são uma molécula, geralmente polissacarídeos e proteínas, que irão desencadear uma resposta do seu sistema imunológico. Daí, é interessante que vocês tenham visto as aulas de sistema imunológico e sistema complementar aqui do canal para entender melhor esses processos. Qualquer organismo estranho que entre no seu corpo, como um vírus, uma bactéria, um fungo ou um protozoário, possui em suas superfícies essas moléculas. Assim, o seu corpo consegue reconhecer quais são elas e como combater. Em alguns casos, também é possível considerar um antígeno uma substância tóxica criada por esses organismos, desde que esse gere alguma resposta do seu sistema imunológico. Mas não acaba aí, ele pode ser dividido em alguns grupos principais. Os imunógenos, que vão desencadear uma resposta do seu sistema imune, os aptenos, que são moléculas que irão reagir aos anticorpos, porém elas não têm a capacidade de desencadear uma resposta maior no seu sistema imune. Essas sempre são encontradas com proteínas carreadoras. Além disso, temos os aloantígenos, que são marcadores em células do organismo que podem variar dentro de uma mesma espécie, como os antígenos sanguíneos na espécie humana, que vão diferenciar os sangues em tipo A, B, AB e O. Temos também os superantígenos, que são estimulantes superpotentes da célula T, ou seja, quando você os encontra, ele vai criar uma resposta imune muito forte no organismo. Um outro é o alérgeno, que são aqueles responsáveis por respostas alérgicas. E por fim, os autoantígenos, que são aqueles que causam alguma resposta imune, mas são do seu próprio organismo. Ou seja, são aqueles que não agem como agentes externos do corpo, e sim, o próprio organismo gera eles, causadores geralmente de doenças autoimunes. Mas eu falei que nós também iríamos falar de anticorpos que vão combater esses antígenos. Então vamos entender um pouquinho quem são os anticorpos e como é que eles funcionam. Um anticorpo é uma proteína produzida por um plasmócito, um linfócito B amadurecido, e serve como uma arma de defesa para o seu organismo. Está presente no seu sangue e na superfície do linfócito B, que, como explicamos antes, terá a capacidade de produzir mais deles. Ele tem um formato de Y, sendo que, na verdade, é composto por dois tipos de cadeia, as cadeias pesadas e as cadeias leves. Além disso, ele terá duas regiões, a região constante, que recebe esse nome pois ela não vai se alterar de anticorpo para anticorpo, e a região variável, que irá ser diferente de um anticorpo para o outro anticorpo. Vale destacar que a cadeia leve não se modifica mesmo na região variável, embora a parte pesada da região variável vai ter alterações dependendo do tipo de anticorpo. Essa diferenciação é importante, pois é nessa região que vai existir um encaixe para determinados antígenos, que iremos explicar logo na sequência. Logo, podemos dizer que a região constante estará ligada ao plasmócito, vai ser responsável por se ligar às outras coisas. Existem vários tipos diferentes de anticorpos, cada um com a sua função específica e tendo suas diferenças na região variável. Então vamos falar sobre os tipos diferentes de anticorpos que temos no nosso organismo. Eles são divididos nas letras gregas e fizemos uma adaptação para a nossa língua latina. Então, teremos as siglas IG, referente à imunoglobulina, e a letra grega correspondente ao tipo do anticorpo. Eu vou explicar cada uma delas. Um detalhe importante é que as classes que eu vou comentar possuem subclasses, porém a gente não vai abordar cada uma delas especificamente nessa aula. Iremos abordar apenas aspectos mais superficiais dos tipos de anticorpos que existem. Começando pelo IgG, que é um anticorpo monômero, ou seja, ele possui uma estrutura em Y, como colocado aqui na imagem. Ele é um dos mais importantes e é um dos mais produzidos. Ele vai ser confeccionado pelos plasmócitos e pelas células de memória. Uma característica interessante é que esse carinha consegue atravessar a placenta e passa para o feto durante a gestação. Ele é responsável por combater inflamações no organismo. Um outro é o IgD, que também é um monômero que vai servir como receptor das células B.
Logo, ele vai estar presente apenas nas células B do nosso organismo e não vai ficar circulando por aí como os outros. Um outro anticorpo monômero é o IgE, responsável pelas respostas de reações alérgicas no nosso organismo. Ele também é responsável pelas respostas das infecções parasitárias. Na sequência, temos o IgA, que é um monômero encontrado nas secreções do corpo, como saliva, suor, lágrimas e etc. Ele é um dos primeiros na sua linha de defesa, pois ele vai impedir que os organismos penetrem no epitélio do corpo. Vale destacar que as suas subclasses vão ser dímeros ou trímeros, ou seja, ele vai ter mais de um monômero junto. Por fim, nós temos o IgM, que é um pentâmero, ou seja, 5 monômeros em um só. Ele está no meio intravascular e serve como receptor de antígenos. Ele pode ser encontrado em grande quantidade dentro do organismo se nós tivermos passado por uma infecção recente. Mas como é que ele funciona no corpo? Quais são as formas do anticorpo entrar em ação? Quando vários anticorpos cobrem um agente externo, nós chamamos esse processo de opsonização. Dessa forma, o anticorpo vai ajudar os fagócitos a identificar quem ele está atacando no corpo. E quando eles preenchem a superfície de um vírus ou bactéria para impedir o funcionamento desse patógeno, ou seja, para impedir que ele infecte outras células ou produza proteínas, temos um processo chamado neutralização. Ele literalmente faz isso ocupando o espaço referente a enzimas ou proteínas e impedindo que eles a completem. Uma outra função é a aglutinação, que consiste em os anticorpos se agregarem. Eles se juntam em uma grande massa que impede o movimento das células, como acontece quando colocamos tipos sanguíneos diferentes em um organismo, criando uma massa de anticorpos parecida com uma geleia, que dificulta o funcionamento dos antígenos. Uma outra forma é a fixação do complemento, aonde ele vai servir como um chamariz para uma série de proteínas que irão fazer parte de uma outra parte do seu sistema imunológico, o sistema complementar. Esse anticorpo é importante para o sistema complementar atuar, e temos uma aula aqui no canal explicando com detalhes como funciona esse sistema. Temos também a precipitação, que irá fazer com que os antígenos fiquem agregados em pequenas partículas e não funcionem de forma correta. Mas a coisa mais importante que nós temos que destacar é que os anticorpos não conseguem matar os micro-organismos sozinhos. Eles apenas vão debilitar os invasores para que outras células tenham a capacidade de fazer o trabalho de executor. Por isso é importante que vocês tenham visto as outras aulas de sistema imunológico. Agora, se você já está fera nesse assunto, vai lá arrasar no Enem. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça que toda quarta-feira tem uma videoaula de biologia e todo domingo tem um vídeo de curiosidades. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para o YouTube sempre te avisar de uma aula nova aqui no canal. Muito obrigado!